Intervalo de recuperação entre as séries e hipertrofia, parte 1. Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto nesse próximo vídeo para você que me acompanha aí do outro lado. Antes de começar efetivamente a apresentar a evidência a respeito do tema, eu gostaria de falar aí para você que está aí do outro lado me assistindo, que se você perdeu o High Fit Day, que foi um evento presencial aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 16 de setembro de 2017, onde eu, Pietro e Belmiro realizamos um workshop de mais de 6 horas de conteúdo sobre reabilitação, hipertrofia e periodização, já está disponível no site da HiFit a versão online desse evento. Lembrando que esse evento foi gravado na íntegra para que você, quando fosse assistir de forma online, não perdesse absolutamente nada com relação a quem assistiu o evento de forma presencial. Esse evento está lá disponível para ser adquirido no site da HiFit. Você pode comprar o evento inteiro, as 3 palestras, ou se você preferir, você pode comprar apenas uma ou 2 das palestras que foram apresentadas por nós profissionais. Não perca essa oportunidade, versão online do HiFit Day, disponível em www.hifit.com.br. Dando prosseguimento aí agora ao assunto, vamos falar efetivamente qual é o melhor intervalo de recuperação para hipertrofia. Existe aí um cabo de guerra na literatura, né, mostrando aí uma briga, no bom sentido, de que um grupo de pesquisadores seria a favor de intervalos curtos para hipertrofia e outro grupo de pesquisadores seguiriam mais para o lado de que os intervalos longos entre as séries seria mais interessante para a hipertrofia. Então existe essa briga aí no bom sentido, esse cabo de guerra, conforme eu estou exemplificando aqui nessa imagem. E aí eu trouxe aí um artigo de revisão do Hesselman sobre a orientação do Brad Schoenfeld. Hoje aí é um dos caras que realmente mais publicam aí na literatura internacional, um cara realmente extremamente aí respeitado. Esteve aqui no Brasil semana passada no congresso da NASCA, que é a National Strength Condition Association, que é a maior instituição de precisão de treinamento de força do mundo. Eu estive presente lá no congresso, em Curitiba, pude ter a oportunidade, o prazer inenarrável de assistir o Schoenfeld e ainda lhe fazer uma pergunta a qual eu tinha muitas dúvidas com relação a uma das meta-análises que ele produziu. Então esse artigo aqui do Hesselman é um artigo que foi publicado na Sports Medicine, é um artigo de revisão, ou seja, a Sports Medicine é um periódico onde só publica artigo de revisão, com um crivo muito alto, né, um fator de impacto muito grande, com uma classificação A1, e esse artigo aqui do Hesselman, que é um artigo de revisão, onde ele coletou os diversos artigos identificando a comparação entre intervalos curtos e intervalos longos, para verificar o que seria melhor para a hipertrofia. Vamos apresentar as evidências e explicar aqui qual seria a teoria, né, de quem é a favor de intervalos curtos, por que afirma que intervalos curtos seria melhor para a hipertrofia. Quem é a favor de trabalhar com intervalos curtos, né, baseado na fisiologia do exercício, afirma que, e isso é verdade, é real, afirma que você teria uma recuperação incompleta dos estoques de energia, né? Não teria aí a ressíntese de ATP. Isso, obviamente, geraria fadiga, com produção, obviamente, aí pela via anaeróbica lática, né? A produção de ácido lático, de lactato, enfim, os íons hidrogênios, os íons H+, né? Acidificariam o meio intracelular, ou seja, o pH aí abaixo de 7, se tornando ácido. Isso geraria uma hipóxia, uma hiperemia, né, que é o inchaço. Isso geraria um pump, ou seja, quem treina, sabe que quando você treina com intervalos curtos, ou seja, você direcionando o fluxo sanguíneo para aquela região muscular específica, você tem um crescimento momentâneo, né, um pump que nós chamamos na literatura como se fosse um crescimento fake, né, que naquele momento ali que você está com o corpo quente, com o fluxo sanguíneo direcionado para a região, e que esse pump geraria uma maior produção
de hormônicos anabólicos, como GH, testosterona, IGF-1, somatomedina C e D, fator insulínico de crescimento, e que esses hormônios anabólicos, durante o processo de recuperação, durante o repouso, poderiam vir, quem sabe, talvez, a contribuir para o processo de indução hipertrófica, né? Para favorecer o processo de hipertrofia e o aumento, obviamente, do tamanho do músculo. E quem trabalha com intervalos longos, quem é a favor, quem se agarra, quem se atém aí à teoria de que intervalos longos seriam mais eficazes para a hipertrofia, fala que seria interessante, mais interessante, porque você tem possibilidade de, com intervalos longos, trabalhar com altas cargas. E isso faria com que você tivesse uma maior tensão mecânica, né, um maior estresse ali mecânico nas fibras musculares, e que isso ocasionaria um maior rompimento de fibras musculares, das miofibrilas, né, dos miofilamentos proteicos, actina e miosina, e que esse rompimento, né, poderia gerar uma maior hipertrofia, porque basicamente, vulgarmente falando, hipertrofia é destruir para reconstruir. E teoricamente, quanto mais você destruiria, mais você reconstruiria no repouso. E além disso, com intervalos longos, com altas cargas, você teria a possibilidade de ter uma manutenção do desempenho. Ou seja, quando você trabalha lá com intervalos longos, se você, por exemplo, realiza a primeira série lá com 10 repetições, com intervalos lá de aproximadamente 60 segundos, você vai fazer lá a segunda entre 7 e 8 e a terceira série entre 4, 5, no máximo 6 repetições. Com intervalos longos, você poderia talvez conseguir manter as 3 séries de 10 repetições. Isso ocasionaria um maior VTT, que é o volume total de trabalho, que é o número de séries vezes as repetições vezes a carga imposta naquele trabalho. Então o VTT seria o processo aí mais interessante para ocasionar a hipertrofia para quem se agarra à teoria de intervalos longos. E o que eu posso dizer aí para você que está me assistindo é que realmente o VTT, os estudos hoje em dia mostrando a comparação não equalizada, a metodologia, o ensaio clínico experimental que acaba tendo um VTT maior, acaba tendo respostas melhores, tá? Então, quando não é equalizado. Agora, quando isso é equalizado, as respostas muitas vezes são distintas, são diferentes dessa que eu acabei de falar aí para você, de afirmar. Então, essas são as duas teorias aí de quem se agarra a intervalos curtos e intervalos longos. Muito bem. E aí, de uma maneira resumida nessa revisão, o que eu posso dizer é que existem aí, voltado para a hipertrofia, 9 artigos na literatura falando sobre a comparação de intervalos longos e intervalos curtos, a comparação de intervalos curtos e intervalos longos para a hipertrofia. Tem 9 artigos aí comparando a hipertrofia. E nessa revisão, o que o Hesselman concluiu, né, o que ele cita lá, eu peguei trecho aqui, como você que me acompanha já, você já deve estar aí acostumado, eu sempre recorto parte das evidências dos artigos para ficar muito claro que o Rodrigo Baladã não transmite nada da cabeça dele. O Rodrigo Baladã simplesmente lê, traduz e transmite, interpreta o que está na literatura através dos artigos científicos, através da fonte primária. E o Hesselman, nessa revisão que ele escreveu sobre a orientação do Brad Schoenfeld, ele diz lá que os estudos avaliando a hipertrofia muscular em grupos que empregaram, né, que aplicaram diferentes intervalos, não se encontra superioridade para o crescimento muscular em intervalos curtos comparado com os estudos que testaram intervalos longos, ou seja, não se pode afirmar que a teoria clássica tradicional, que intervalos curtos, trabalhar com acidose metabólica, seria mais eficaz para a hipertrofia do que se trabalhar com intervalos longos, que a teoria é de que intervalos longos seria um trabalho mais voltado para o aumento da força e não para o aumento da massa muscular. E ele mostra aí que não pode se afirmar que realmente, através do que tem na literatura, e a literatura ainda é escassa, tá? Não existem muitas evidências com ensaios clínicos realmente montando um planejamento completo de treinamento, não tem
uma diversidade tão grande de estudos, e o que tem na literatura, o Hesselmann, baseado no que ele encontrou nessa revisão, viu que realmente não existe uma superioridade de que intervalos curtos seriam mais eficazes para a hipertrofia do que intervalos longos. Tá? E além disso, ele conclui nessa revisão dele que a literatura não suporta a hipótese de que o treinamento para hipertrofia, ou seja, que com o objetivo de se aumentar a massa muscular, teria que se realizar em intervalos curtos e que os intervalos longos seriam, teoricamente, para o treinamento voltado para o aumento da força. Isso não pode ser afirmado, tá? E ele ainda fala lá que os intervalos entre as séries pré-determinados não são melhores do que os intervalos autosselecionados, ou seja, que são realizados à vontade, né? Ou seja, e que não tem essa diferença toda de você marcar aí o tempo de recuperação pré-determinado que você deixar à vontade e descansar e voltar a realizar uma nova série quando você se achar pronto, recuperado plenamente, tá? E aí, nessas considerações que está na revisão, eu apenas coloquei aqui um quadro em português para facilitar a tua vida, eu tenho algumas coisas para colocar que o Hesselmann ele destaca. O VTT, como eu falei anteriormente, ele vem sendo mostrado, vem sendo muito pesquisado e estudado na literatura e efetivamente vem sendo visto, né, apresentado como um fator-chave para a melhora, para as respostas, quando se faz algum tipo de testagem, como aumento de força, aumento de hipertrofia. Então, parece que independente do tempo de recuperação, independente de ser intervalos curtos ou intervalos longos, o VTT, quando superior, independente do tempo de intervalo, ele é um fator-chave a ser considerado para melhor resposta do que um outro modelo, do que um outro protocolo que tem um VTT significativamente menor. Tá? Mas aí eu preciso falar com relação à parte prática. Eu estou na área de personal há mais de 16 anos, quase 17 anos, aí virando o próximo ano, e eu continuo dando aula de personal, continuo ministrando treinamento para os meus alunos, hoje em dia em meio período, até mais ou menos a hora do almoço. Depois eu vou para o escritório e cuido da HiFit, enfim, da produção de conteúdo, de cursos, né? Da parte aí da minha outra parte, né, de trabalho que eu tenho hoje em dia, da parte acadêmica, enfim, preparação de aula, de conteúdo. E o que eu preciso levantar para você que está aí me assistindo e que é um cara da prática é que a duração de uma aula de personal é aproximadamente o quê? 60 minutos, certo? O VTT realmente, quando é um VTT, o protocolo que tem um VTT maior é o protocolo que apresenta melhores respostas. Isso a literatura mostra, tudo bem. Mas com uma duração de 60 minutos de uma aula de personal, você já imaginou dar um tempo de recuperação de 3, 4, 5 minutos entre séries? Por uma aula de 60 minutos? Você vai fazer 2, 3 exercícios e acabou. E aí, mesmo esse tempo de recuperação fazendo com que você trabalhe com altas cargas, tenha manutenção do desempenho, você vai ter um trabalho, né, de relação à quantidade de exercícios muito menor do que quando se você trabalhasse com intervalos curtos. Vale lembrar aqui, deixar uma dúvida aí na tua cabeça que está aí me assistindo, você fechar os olhos e parar para pensar o seguinte. Imagina um fisiculturista e um levantador olímpico. Pergunto a você aí, quem é o mais forte? É o levantador olímpico. Quem é o mais hipertrofiado? É o fisiculturista. O que eu tenho de informação para dar para você, a gente se baseia pelos estudos do Kramer, que testou muitos bodybuilders, né? É que o fisiculturista, os bodybuilders, eles trabalham na maior parte de sua periodização com intervalos curtos. Fica aí uma pulga atrás da orelha. E os levantadores olímpicos, eles treinam com intervalo de recuperação maior, porque o objetivo deles é levantar maior peso possível para vencer uma competição, tá?
Existe uma escassez de estudos na literatura, ou seja, comparando intervalos de 1, 2 minutos no máximo contra 5 minutos. O que a literatura mostra de intervalos curtos e intervalos longos é menor do que 60 e maior do que 60. Isso não é efetivamente diferença entre intervalos curtos e longos. Comparar 1 com 3 minutos. É diferente, mas não é tão diferente. Tem escassez de estudo na literatura, por exemplo, comparando 1 minuto contra 5 minutos. Simplesmente não tem na literatura. Ou, por exemplo, não tem na literatura um programa completo, dorsais e bíceps, ou seja, 2 puxadas, 2 remadas, 2 bíceps isolados. E vamos ver realmente um programa completo de hipertrofia que nós prescrevemos na nossa parte prática, um programa de treinamento com 6, 7, 8 exercícios para o mesmo grupamento muscular ou músculos adjacentes às articulações, né? E vamos comparar aí 1 com 5 minutos ou 1 contra 4 pelo menos. Não tem estudo na literatura assim, acredite se quiser, você que está aí me assistindo. O que tem é o seguinte, comparando estudo 1 com 3, que seria intervalo curto contra intervalo longo, e exercícios isolados. Exemplo, pega lá um agachamento e um supino e coloca lá 1 minuto e agachamento e supino para 3 minutos. Quem é que prescreve programa para hipertrofia, supino e agachamento? O que tem a ver, com licença da expressão, o C com as calças? Concorda? Consegue entender a limitação da diferença de você publicar uma evidência e de você trazer essa fisiologia clínica para a aplicação da prática? Ou seja, a fisiologia laboratorial e a fisiologia prática. Para o autor publicar, ele tem que equalizar uma série de questões para ele conseguir publicar, ele precisa equalizar as metodologias e muitas vezes ele não consegue, por questões de limitações, montar verdadeiramente um protocolo que nós aplicamos na nossa prática. Então, muitas vezes, a gente vê um artigo, lê uma evidência que ele não tem uma similaridade com o que a gente prescreve e aplica na prática. Vale aqui lembrar também que uma outra variável que nós não conseguimos controlar é a tipologia de fibra individual, ou seja, talvez indivíduos aí mais dotados predominantemente de fibras de contração rápida, de força, poderiam responder melhor ao tipo de treinamento. Como eu falei anteriormente, tem alguns estudos, tem um estudo do Kramer de 87, onde ele comparou lá um grupo de bodybuilders e viu que realmente os intervalos curtos eram mais eficazes, mas aí fica o ponto de interrogação também. Será que era o treinamento dos bodybuilders com intervalos curtos que gerava mais hipertrofia ou se era os hormônios anabólicos que eles administravam que geravam esse resultado? Ou seja, independente do tipo de treinamento que você for fazer, jogou lá esteroide anabolizante nos caras e ele vai responder independentemente do protocolo. Nós não sabemos responder. É difícil você afirmar qualquer coisa quando você trabalha com um grupo de bodybuilders, porque existem muitos fármacos, enfim, medicamentos utilizados no meio para você poder ter uma afirmação concreta do que gerou aquele resultado. Como eu falei anteriormente, existe uma falta de um programa completo de treinamento, ou seja, eu vou montar um planejamento para peitoral, deltóide anterior e tríceps. 6, 7, 8, 10 exercícios. Não tem isso na literatura. Tem estudos mostrando aí com 2, 3 exercícios. Quem é que monta, como eu falei anteriormente, extensor e remada para hipertrofia? Porcaria de programa é esse? Isso não existe. E é o que nós encontramos na literatura, infelizmente, para que os autores consigam publicar. Com relação à comparação aí novamente de intervalos curtos contra intervalos longos, é importante eu frisar o que vem também sendo pesquisado e visto na literatura, uma coisa chamada densidade do treinamento. Muito se fala da intensidade, de alta intensidade, etc. e tal, mas tem uma coisa chamada densidade do treinamento, que seria a intensidade pelo tempo de sessão. Então, quando você trabalha com uma intensidade alta, com tempo de recuperação longo entre as séries, você trabalha com uma intensidade mais alta, mas tem uma densidade de treino menor. Muitas vezes você trabalha com uma intensidade de treino menor, com intervalos curtos, mas essa densidade do treinamento ela é maior. Então, existem coisas ainda na literatura, existem muitas questões a serem descobertas. A literatura com relação
a esse assunto ainda é muito incipiente, está engatinhando ainda. Nós precisamos de muitas evidências ainda para elucidar as nossas dúvidas, as nossas questões. E o intervalo de recuperação entre as séries é mais um aí componente, né, das variáveis do treinamento que precisam ser manipuladas e que nós não temos uma resposta contundente, enfim, extremamente, podemos taxar ali, dizer, esse intervalo é melhor do que esse, está documentado na literatura. Não podemos ainda chegar a essa conclusão, tá? E aí, mais recentemente, eu completo essa apresentação aí para você que está me assistindo com uma revisão sistemática do Girgik sobre, novamente, mais uma vez ele, a orientação do Brad Schoenfeld, e é fresquinha, 2017, acabou de sair. Então é uma revisão sistemática com a maioria das pesquisas com indivíduos destreinados, ou seja, 5 estudos com indivíduos destreinados e 1 com indivíduo treinado. Olha isso, uma revisão sistemática sobre o assunto, comparando intervalo curto contra intervalo longo, com 6 estudos. É muito pouco para poder se afirmar alguma coisa na literatura, mas é o que tem e nós precisamos nos agarrar ao que tem, o que existe de evidência. O que a gente não pode é prescrever baseado no que a gente acha, do que a gente acredita ou que a gente sente. Eu sinto que isso aqui é melhor. Cara, quem sente alguma coisa é sensitivo. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas apresentações, nos conteúdos que eu apresento online ou nos meus cursos presenciais. Quem sente alguma coisa é sensitivo. Nós, profissionais de educação física, precisamos prescrever o nosso treinamento pautados em ciência, em evidências, em ensaios clínicos, em estudos de revisão, em meta-análises e por aí vai. E aí, como é que funcionou essa revisão sistemática aqui? O Girgik escolheu lá, através da pesquisa deles lá, 1960 estudos foram selecionados, baseado aí nas vias, né, nas análises dos componentes da variável dependente, da variável independente, que era a hipertrofia com objetivo, treinamento de força, né? E aí, desses 1960 estudos, sobraram lá, depois que foram tirados os estudos que eram duplicados, 1.115 artigos. Desses 1.115, somente 46 serviam, eram relacionados ao assunto. E aí, desses 46, simplesmente sobraram apenas 6. Por quê? Foram tirados artigos, foram excluídos desses 46, artigos com diversas razões. Estudos agudos não interessavam, porque precisava ver análise de hipertrofia, análise crônica, estudos com algum tipo de erro, estudos sem fixação de intervalos, né? Revisões também foram retiradas e artigos com dados insuficientes. Então, por diversos aspectos, diversos fatores, sobraram-se apenas 6. E aí, o que eles fizeram? Desses 6 estudos, eles leram as 90 evidências que estavam contidas nesses 6 estudos para verificar se dava para incluir alguns estudos. Não deu para incluir mais nada, e aí essa revisão sistemática foi realmente feita com apenas 6 estudos, tá? E como é que foi feita essa revisão? Os critérios de inclusão. 6 estudos foram encontrados, somente os artigos publicados em leitura inglesa, estudos comparando intervalos curtos com intervalos longos, ou seja, quando intervalos curtos é apenas menor do que 60, intervalos longos maiores do que 60. Com um método tradicional de treinamento de força, ou seja, com contrações concêntricas e excêntricas, então isocinético, isométrico não entrou, tá? Diferenças entre os grupos aí, entre os intervalos de duração, tinham que ter aí essa comparação, não somente, vou ver qual é a resposta hipertrófica com intervalo curto, sozinho, ou com intervalo longo somente. Não, tinha que ter essa comparação. Pelo menos aí um método de avaliação para mudança na massa muscular tinha que ser usado, ou DEXA, ressonância magnética, pesagem hidrostática, alguma medida dessa, e pelo menos aí um mínimo de 4 semanas para verificar aí o aumento da massa muscular com uma frequência mínima de 2 vezes por semana.
Ou seja, os caras tentaram pegar o máximo que tinha na literatura e realmente só sobraram 6 estudos. E os participantes, obviamente, todos humanos, sem doenças crônicas ou algum tipo de lesão osteomioarticular. Esses foram os critérios de inclusão. E ainda assim, somente 6 evidências, 6 ensaios clínicos experimentais existem na literatura até hoje, em 2017. E o que o Girg mostra aí nessa revisão sistemática sobre o processo de hipertrofia? A hipertrofia, né, ela é acometida por uma série de fatores, principalmente por respostas químicas, né, processos de mecanotransdução, cascatas de reação, de mediadores enzimáticos, ou seja, após um estímulo mecânico que é gerado pelo treinamento de força. Mas a hipertrofia é um processo que realmente engloba diversos aspectos, diversos fatores. Mas o exercício físico ele é responsável por gerar o estresse mecânico, a resposta mecânica, que vai desencadear respostas químicas. E que a hipertrofia ela seria mais otimizada se gerasse um processo de tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. Tensão mecânica se consegue com altas cargas. Dano muscular, o trabalho excêntrico, né? Ele é visto aí responsável praticamente como o principal fator por gerar maior dano muscular. E o estresse metabólico você conseguiria com alto volume e recuperação incompleta dos estoques de energia, impossibilitando a ressíntese de ATP. E o que ele mostra nessa revisão aqui, nesse gráfico? Que quando você trabalha de forma ondulatória, essas questões de tensão mecânica, estresse mecânico, dano muscular e estresse metabólico, você favoreceria, você poderia otimizar o processo de hipertrofia durante um período de treinamento. E que com intervalos curtos você conseguiria ter mais estresse metabólico e com intervalos longos você conseguiria aí ter maior tensão mecânica, tá? É isso mais ou menos que ele mostra e, obviamente, quando você trabalha aí com altas cargas, você tem uma maior tensão mecânica e quando você trabalha com baixas cargas e um tempo de recuperação menor, você teria maior estresse metabólico, enfim, maiores questões lá que eu mostrei anteriormente na revisão do Hesselman, enfim, os subprodutos do metabolismo anaeróbico, né? E isso também seria esse estresse metabólico contribuinte para as respostas químicas que poderiam vir a induzir o processo de hipertrofia, certo? E aí nessas considerações do Girg, nessa revisão sistemática, ele coloca lá nas discussões, na discussão, nas aplicações práticas, que em ensaios clínicos e experimentais parece que indivíduos destreinados, iniciantes, respondem melhor a intervalos longos, ou seja, o cara que não tem adaptação ao sistema glicolítico rápido, as enzimas, por exemplo, PFK, PDH, LDH, enfim, fosfofrutoquinase, lactato desidrogenase, piruvato desidrogenase, essas enzimas do metabolismo anaeróbico, né, elas não teriam ele não teria essa adaptação para treinar com o indivíduo destreinado, para treinar com intervalos curtos e que ele seria melhor adaptado a treinar com intervalos longos. Os sujeitos treinados eles poderiam se beneficiar das duas estratégias para estimular a indução hipertrófica. Ainda em 2017, não há uma conclusão definitiva a respeito do assunto pela escassez de evidências mais profundas comparando tais variáveis. Nós estamos em 2017 e que o melhor treinamento seria exatamente aquele que não existe processo adaptativo desenvolvido, ou seja, você está acostumado a treinar com intervalo longo, começa a treinar com intervalo curto, você vai quebrar o platô. Você treina com intervalo curto, aumenta o tempo de recuperação e aumenta a sobrecarga, que você também vai ter uma resposta para poder ter um desenvolvimento contínuo de aumento de massa muscular. E aqui ele coloca aí uma sugestão que é fundamental entender. Quando você trabalha, por exemplo, exercícios uniarticulares ou isolados, como você prefira chamar, você poderia trabalhar com intervalos curtos e, obviamente, com cargas leves. Você não vai pegar, por exemplo, uma rosca bíceps e vai trabalhar com 3, 4 repetições.
o exercício que sobrecarrega aí uma articulação, a articulação do cotovelo. Sem dúvida nenhuma, o processo de desenvolvimento, de desencadeamento de tendinite na fossa antecubital, enfim, no cotovelo, ou também um trabalho de tríceps isolado para ter uma tendinite lá na cabeça longa, na porção distal de tríceps, no olecrano, poderia ser mais propensa, né, a acontecer. E quando você trabalha aí com exercícios multiarticulares, você poderia trabalhar com intervalos longos e usar a estratégia de altas cargas. Então, aí num programa de treinamento que você monte na parte prática, você vai ter exercícios isolados e exercícios multiarticulares, biarticulares, etc. E aí nesses exercícios você poderia mesclar para o mesmo grupamento muscular, cargas leves e cargas pesadas. Não só colocar intervalos curtos para todos os exercícios ou intervalos longos para todos os exercícios. Você poderia dar uma mesclada. Então, se você tem um programa lá de treinamento, deixa para colocar carga e intervalos longos nos multiarticulares. Nos uniarticulares, para aquele mesmo grupamento muscular, você pode colocar a carga mais leve, diminuir o tempo de recuperação, usar algum método de treinamento que gere bastante fadiga, acidose metabólica, e você começa a manipular as variáveis e você trabalha aí com todas as ferramentas possíveis para ter otimização de hipertrofia. Essa seria aí uma estratégia bem interessante para aumento de massa muscular. Bom, queria agradecer imensamente aí mais um vídeo aí, tá? Disponível aí no meu canal, gratuito para você, com o intuito de aproximar, estreitar os laços entre os profissionais de educação física, para que a gente possa disseminar a informação, disseminar o conhecimento, para que a gente cada vez mais, cada dia que passa, a gente fortalecer a nossa profissão, a nossa educação física. Lembrando lá que no meu site highfit.com.br tem diversos cursos que você pode lá adquirir para você se aprofundar no conhecimento técnico, teórico, científico que você tem mais interesse. www.highfit.com.br tem esses cursos aí que você está vendo na tela, mais o HighFit Day, que já está disponível, e mais o curso de marketing do personal trainer para quem trabalha com personal e precisa e deseja encher a agenda de clientes até não ter mais horário livre, horário vago para colocar um cliente novo. Esse curso realmente é assim, um ponto ímpar, uma questão ímpar, realmente uma bifurcação entre você ser mais um dentro do ambiente onde você trabalha e realmente você ter um destaque e você começar a ser olhado de forma diferente e as pessoas terem interesse em treinar com você. É a chave do sucesso, você não pode deixar de assistir esse curso com mais de 7 horas de conteúdo. Meu muito obrigado, essa foi a parte 1 de intervalo entre as séries para hipertrofia. Não perca a parte 2, não acabou ainda. Tem aí uma nova evidência que eu vou apresentar para mostrar para você como você pode manipular o intervalo e extrair o melhor do que existe na literatura, qual a estratégia que você pode utilizar. Tá aí o meu e-mail, contato@highfit.com.br. Esse WhatsApp aí você pode adicionar para fazer parte da lista de transmissão e receber conteúdos exclusivos através do que eu entrego aí para os meus contatos. Tá aí o site, você pode me seguir lá no Facebook, Rodrigo Baladã e HighFit. Dá um joinha aqui também no vídeo, por favor. Não deixe de curtir a página. Instagram também pode me seguir, tá lá, HighFit Rodrigo Baladã. E o meu canal do YouTube, pode se inscrever, não precisa fazer absolutamente nada, só dar uma curtida aí no vídeo, que isso aí me possibilita ter ânimo e para que eu possa aí continuar produzindo material, conteúdo gratuitamente para que a gente possa melhorar o nível cada vez mais da educação física. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado!